entendendo o que é que o Espírito de Deus está dizendo? Fica quietinho que você ajuda o papai. Eu te chamei porque você é um homem de fé. Eu te chamei porque você é uma mulher de fé. Eu não te chamei pela tua capacidade, porque eu não escolho as coisas que são. Eu escolho aquelas que não são para confundir aquelas que são. Então tudo que eu quero de você é fé. Tudo que eu quero de você é calma. Tudo que eu quero de você é paciência. Mas Sara não esperou. Assim como nós, quando erramos, movidos pela natureza humana, ela vai pegar Agar e vai colocar Agar para deitar-se com Abraão, vai nascer Ismael. E quando isso acontece, vai haver um desconforto muito grande dentro daquela casa. A harmonia dessa casa vai ser quebrada. Todas as vezes que a gente sai do centro da vontade de Deus, a harmonia da casa é quebrada. Todas as vezes que a gente sai da obediência, começamos a encontrar espinhos no meio do caminho. Houve um desconforto muito grande dentro daquela casa. Por que eu digo isso? Quando Agar começa a ficar gestante, já carregando Ismael no seu ventre, ela começou a espizinhar Sara. Ela se ensoberbeceu e ficou vaidosa, porque ela, como serva, estava carregando um filho do senhor da casa, e a senhora da casa não podia gerar, então ela se engrandeceu. Só que Sara também não perde o governo da casa só porque não pode gerar, não. A Bíblia vai dizer que Sara começa também a espizinhar Agar. De acordo com a lei, com a ética, com aquilo que é correto, Sara não poderia jamais mandar Agar embora, porque ela mesma fez Agar se deitar com Abraão. Agora Agar está carregando um filho de Abraão, então ela não poderia mandar embora, mas ela fica suportando aquele clima. A Bíblia vai dizer que Agar se sentiu tão espremida que ela saiu errante pelo deserto de Sur, atormentada por aquela situação desconfortável dentro de uma casa, onde ela não tinha governo, muito pelo contrário, ela era serva. A Bíblia diz que ela vai embora, e quando ela está perdida no deserto de Sur, ela já não tem mais condições de sobrevivência. O sol está escaldante, ela está gestante. O menino, e quem está grávida sabe, exige muito mais água, muito mais condições, muito mais refrigério. E quando ela já está em vias de morrer, quando ela já está no seu limite e não sabe mais o que fazer, a Bíblia vai dizer que o Senhor envia um anjo. O anjo se apresenta para Agar no deserto de Sur, e ele diz para ela: Agar, oh glória, primeira coisa, só te chamam pelo nome quem te conhece. Talvez você não esteja entendendo, mas nesta noite eu não vim falar de Abraão, esta noite eu não vim falar de Sara, eu não vim falar dos portadores de grandes promessas, eu vim falar dos pequenos, eu vim falar dos servos, eu vim falar de gente que está servindo há muito tempo e ainda não recebeu recompensa. Eu vim falar de gente que fez de tudo para ajudar alguém e ainda não recebeu vitória. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que como ele conhecia Abraão, como ele conhecia Sara, ele também sabia o nome de Agar, e ele também cuidava dela. A Bíblia diz que ele se apresenta no deserto e ele diz: Agar. Chamou ela pelo nome. Ei, minha irmã, talvez você se sinta tão pequena, talvez você não seja alguém que esteja por cima, talvez a sua família não seja cheia de crentes, talvez a sua vida não foi regada com orações, talvez você não teve a oportunidade de sentar em cadeiras principais da terra, como Abraão, como Sara. Oh, mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te trazer resposta. E o que o Senhor está dizendo é: eu também conheço o teu nome, eu também conheço a tua descendência, e eu também te farei viver uma experiência comigo. Por favor, você não pode esquecer que Agar não era hebreia, Agar não era judia. A Bíblia diz que Agar era egípcia. Só que quando ela chegou no limite dela no deserto, não foi nenhum dos deuses que ela conheceu na terra do Egito que proveu alimento para ela.
Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que proveu água para ela. Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que manifestou a sua voz poderosa a ela. Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que chamou ela pelo nome. Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que disse para ela que também dela abençoaria o filho que estava no ventre. Não foi nenhum dos deuses do Egito que escolheu um nome para o filho dela. Não, a Bíblia diz que foi o Senhor que na apresentação do anjo naquele deserto bradou a Agar dizendo: Agar, o que fazes aqui? De onde vens? Para onde vais? Os olhos de Deus estão sobre Agar por causa daquilo que ela carrega. Oh Deus, aquilo que você tem carregado dentro de você pode determinar a sua vida ou a sua morte. Se Agar estivesse vazia naquele dia, ela teria determinado a sua morte. Mas porque ela tinha um fruto da semente de Abraão, aquilo determinou a sua vida, porque Abraão era um escolhido do Senhor. A partir daquele momento, Agar, sendo egípcia, vai viver uma experiência com o Deus de Abraão. E quando ele chama ela pelo nome, ela vai pronunciar a palavra desse Deus em hebraico. Ela não vai falar na língua da sua natureza. Ela vai falar em hebraico. Sabe o que é isso? Convivência. Sabe o que é isso? Convivência. Ela sabe que esse Deus é Deus de Abraão. Ela sabe que o Senhor enriqueceu a Abraão. Ela sabe que o Senhor é poderoso para prosperar, para multiplicar a vida de um homem. Depois que ela vive essa experiência e ouve a voz do anjo do Senhor no deserto, a Bíblia diz que Agar clama dizendo: Eu roi, eu vi o Deus que me vê. Ela não está dizendo: eu vi o Deus que vê Abraão, eu vi o Deus que viu Sara. Não, 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 não. Hoje ela está dizendo: eu vi que esse Deus também me vê. Eu vi que esse Deus também me vê. Eu vi que esse Deus também me vê. Levante a sua mão, eu estou profetizando. O Senhor também te vê. O Senhor não vai te deixar. O Senhor também te vê. E hoje Ele te chama pelo nome para te dizer: eu também te conheço, Agar. Naquele deserto, ela viveu uma experiência com Deus. E se tem alguém aqui que já viveu uma experiência com Deus, sabe que quando você de fato vive uma experiência com Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Então eu te garanto que Agar já não era mais a mesma. O anjo diz assim para ela: escute isso, volta e humilha-te debaixo da tua senhora. Porque não era o tempo dela ter saído da casa de Abraão. Quando ela saiu de lá e foi para o deserto de Sur, como é o nome do deserto? Quando ela saiu de lá e foi para o deserto de Sur, a Bíblia diz que ela saiu fugida. Deus não dá cobertura para fuga. Deus não dá apoio para fugitivo. Seja vaso de conserto, não fica sem graça não. Levanta as duas mãos lá no alto, as duas mãos. Senhor, derrama sobre a mão desse homem e dessa mulher que crê na tua palavra uma unção agora para despedaçar todo o jugo. Levanta essa mão, levanta essa mão. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Mas não é quebrado assim não, meu irmão, é rasgando o sovaco assim. E vai colocar a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado. E aí você vai dizer para ela ou para ele desse jeito: fugindo não. Entendeu? Calma que eu não contei até 3. 1, 2, 3, vai, diga: fugindo não. Fugindo não, fugindo não. Eu não sei para quem, mas Deus trouxe algumas pessoas para dizer: você não vai fugir. Você não vai fugir. Você vai esperar a minha hora, a minha honra, o meu tempo. Você não vai sair antes do tempo. Você não vai sair antes da hora. O Senhor está determinando um tempo de honra para a tua vida. O Senhor está determinando um tempo de prosperidade para a tua vida. Mas por causa da humilhação que você tem passado no trabalho,
trabalho, por causa da humilhação que você tem passado aonde você congrega, você quer fugir, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não foge, porque se sair vai ter que voltar, porque Deus não dá cobertura para fuga. Deus não dá cobertura para quem sai antes do tempo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor diz para Agar: volta, volta, volta. Tem gente hoje aqui que já deu muito aleluia e muito glória a Deus. Tem gente aqui que já cantou bonito para Jesus. Tem gente aqui que já se arrepiou na presença de Deus, mas por causa de algum processo não aguentou e foi para o deserto de Sur. Só que o Senhor está dizendo: vai ter 2 trabalhos, de ir e voltar, porque teu tempo não acabou. Volta, Agar. Talvez tenha um jovem aqui, um homem, uma mulher, uma moça, e o Senhor está dizendo: filho, ei, você parou no deserto errado. Por quê? Porque o deserto de Sur significa muro. Sur é isso que significa, muro. E o que é muro? Muro é aquilo que a gente ergue para imposição de limites. Se coloca um muro em volta de casa para determinar até onde a pessoa que está na rua pode ir. Muro é imposição de limites. Completa aí para mim: muro é imposição de limites. Quando ela chega no deserto de Sur, não me surpreenda que o anjo do Senhor diga para ela: volta. Ela chegou no muro. Ela chegou no lugar que o Senhor mesmo, pelo próprio nome do deserto, já diz: lhe impôs limite. E, irmãos, quando a vida te impõe limites, Deus te ajuda a romper. Mas quando Deus ergue muro, ninguém te faz passar. E é isso que está acontecendo com Agar. O deserto de Sur é deserto do muro. O deserto de Sur é deserto do limite. O deserto de Sur é deserto do volta. Dali você não passa, ali você não rompe, ali você não cresce, ali você não prospera, ali não acontece. Aí ele diz: volta. A Bíblia diz que ela volta, obedece a palavra, se humilha debaixo de Sara. Sara recebe ela por causa daquilo que ela carregava. Passado o tempo, cumpriu-se os dias. A Bíblia diz que ela dá à luz ao filho. O nome do menino é Ismael. Foi o Senhor que determinou qual nome o menino deveria ter, e o nome dele é Ismael. Quando ela dá à luz, passado mais algum tempo, Sara também vai dar à luz a Isaac. E é por isso que eu tenho falado uma coisa que tem se tornado jargão na minha boca, de tanto que eu falo, mas é porque é uma verdade que me norteia. Quando Deus te fizer uma promessa, acredita nela. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. É muito interessante, vou dar um exemplo. A gente conhece o nosso Deus como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de... São as 3 gerações patriarcais que trazem para nós o fundamento da fé, né? Agora olha que coisa interessante. Quando Deus levantou Abraão, Deus disse para ele: farei de ti uma grande descendência. Mas Sara não podia dar à luz a filhos. Quando o Senhor abre a madre de Sara, ela dá luz a Isaac. Quando Isaac nasce, a Bíblia diz que ele procura uma moça por nome Rebeca. Rebeca também não podia dar à luz a filhos. A Bíblia diz que o Senhor abre a madre de Rebeca e Rebeca dá luz a filhos. Dentre os filhos de Rebeca, nasce então Jacó. A Bíblia diz que Jacó ama uma mulher e trabalha por ela. O nome dela é Raquel. E Raquel também não pode dar luz a filhos. Ele só pegou madre cerrada, só pegou madre fechada. Está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Deus está dizendo: eu não procuro circunstâncias favoráveis. Eu escolhi a tua família justamente porque ela é difícil. Eu escolhi o teu marido justamente porque ele é complicado. Eu vou chamar o teu filho para a minha obra justamente porque ele é rebelde.